pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma live da Fraterna. Estou aguardando aqui o nosso amigo entrar, o nosso querido Wilson Domingues. Já já a gente inicia as atividades da noite. Muito bom, muito bem. Ontem a live do Bate foi um sucesso, né? Eu amei. Muito boa a explanação. Bate fez sucesso ontem, hein? Com a live. Michel, boa noite. Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente começa. Estou esperando o querido Wilson. Me ouvem bem? Michel, tá tudo ok com o meu áudio? Foco? Dá um ok aí para eu saber. Daqui a pouquinho o Wilson entra e a gente já inicia, tá bem? Obrigada, Michel. O Wilson já entrou. Vou mandar um convitinho para o meu amigo. E aí, em seguida, eu vou desativar os comentários, tá bom? O Wilson tá entrando. Wilson, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Me ouve bem? Tudo, tô te ouvindo bem, sim. Então tá, eu E- vou desligar aqui, ah, desativar os comentários para aparecer você, tá bom? Só um tá minutinho. ok então, tá bom. Muito bem, porque quem vai falar hoje é o Wilson e não a Edi, certo? Certo. É muito melhor assim, né, Wilson? Em duplinha, porque daí toda a Ah, parte operacional fica por nossa conta e vocês ficam mais exatamente. tranquilos, né? É exatamente isso, é bem por Não aí cai mesmo. Deixa eu ver se eu. celular. Eu fiz um outro suporte de celular, sabe? Ah, E aí, mas eu tô vendo aqui a posição, né? Dá um jeito de sim, ficar numa posição melhor, né? Tudo bem. sim. Tem gente que apoia o celular sobre miojo, por exemplo. Tá vendo? Exatamente, é Muito verdade. melhor É. do que comer o miojo. Exatamente isso, viu? Uhum. Não, o meu, eu vou contar um segredo para todos. O suporte do É, meu celular, eu tenho, o meu marido, ele é meio MacGyver, né? Ele aham, pegou o suporte do prato da bateria do meu filho e é. ali ele adaptou, fez uma adaptação para eu colocar o celular. Olha que chique. Então o celular ele pode ficar tanto vertical quanto horizontal. Oh, que maravilha. Chique. Aham. É, muito bom. Esse que eu fiz aqui, inclusive, foi um. Eu inventei um outro aqui, né? E, e até eu vou. Já recebi algumas encomendas da minha irmã, minha filha, sabe? Olha lá, hein? É, ele é até interessante aqui, viu? Ele é até interessante. É, Maravilha. eu falo Você, que posso. esse Uhum. Você pode aguarda só um falar. minutinho, que eu vou Claro, só claro. mudar a iluminação, tá bom? Só um minuto, tá? Tá certo, tá certo. Essa pandemia está tornando muitas pessoas a inventores, né? Cada um com a sua habilidade. Cada hora a gente cria uma coisinha diferente. Então, nem de tudo está perdido, né, pessoal? Serve para isso também. Eu falo que a pandemia serviu para criar também inventores, né, Wilson? O Wilson está tentando arrumar foco, luz. Ah, agora eu acho que Pronto, ficou bom. Mas estava boa a iluminação. tava com uma sombra aqui estranha. Pronto, agora tá resolvido. Tranquilo. O meu já mudei de tudo quanto é jeito. É o negócio nos óculos, não tem jeito. Aham. A luz, Não tem como mesmo, é verdade. né? Vamos lá, tá Perfeito. faltando um pouquinho tempo, já já a gente começa, tá bom? Temos 14 Uhum. pessoas, então Que tá, bom. daqui a pouquinho a gente inicia. Pronto, deu Tá 8 ótimo. horas.
Vamos iniciar então. Boa noite a todos. Eu sou Edi e estamos aqui com mais uma live da Fraterna, graças a Deus. O convidado desta noite é o Wilson Domingues, um queridíssimo trabalhador que há pelo menos, ele me disse isso, há pelo menos 25 anos ele tem contribuído aí com a disseminação da doutrina espírita, né, Wilson? Exato. Hoje Por aí. ele vai falar sobre a importância do espiritismo na construção da fé. Então, antes de lhe passar a palavra, Wilson, eu quero iniciar com uma prece. Quero lhe dar as Por favor. boas-vindas. Muito Muitíssimo obrigado. obrigada, em nome de todos da Fraterna, por ter aceito o nosso convite. É sempre muito bom te ouvir, viu? Então, Obrigado. vamos lá. Vamos elevar os nossos pensamentos em nosso Mestre Jesus e agradecer aos mentores da casa por mais esta oportunidade de trabalho. Que Maria de Nazaré nos cubra com o teu manto sagrado e nos envolva nesta noite. Que todos nós, trabalhadores e assistidos, possamos receber muita proteção e que tenhamos equilíbrio mental e espiritual para suportarmos com fé e resiliência as nossas provações. Graças a Deus. Obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, Edi, eu quero te agradecer imensamente pelo convite, a Rosa, né, a querida Rosa também, né, que fez aí a nossa indicação. E é sempre uma alegria de, né, estarmos aqui para falar, principalmente para falar sobre o Evangelho de Jesus. E o tema de hoje é um tema, é uma abordagem que eu particularmente gosto bastante, que a gente fala sobre a importância do Espiritismo na construção da fé. Né? Então, o nome já diz, é a construção. A base desse tema eu gosto de tirar e de trabalhar no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé que transporta montanhas. E a ideia principal é passar o conceito da fé raciocinada, que eu acho que isto é o mais importante. Né? Ainda recentemente eu recebi aqueles no WhatsApp, né, aquelas mensagens e tudo mais, e eu até guardei justamente para poder usar como exemplo hoje, que ele diz assim: se a gente acreditar que as coisas darão certo, elas darão. Isso se chama fé. Eu quero deixar para fazer esta mesma reflexão ao término da nossa fala, né? Então veja, se a gente acreditar que vai dar certo, né, vai dar certo. Então isso se chama fé. Mas será que a fé é isso? Basta acreditar que vai dar certo e as coisas vão dar certo? Então, esta eu acho que é a reflexão principal. E por que eu digo que o Espiritismo pode fazer uma diferença muito grande no entendimento e na construção dessa fé? Nesse mesmo capítulo, o Kardec ele diz assim, né, que a fé ela não se prescreve, né, e também não se impõe. A fé ela se adquire. Então a fé é uma aquisição. É algo que nós é que construímos dentro de nós. Se nós formos pegar a definição no dicionário, nós temos até da Wikipedia aqui, né? A fé em latim é fide, é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de
prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. A fé acompanha a absoluta abstinência de dúvida pelo antagonismo inerente à natureza destes fenômenos psicológicos e da lógica conceitual. Ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. É uma definição correta, porque quando a gente está falando de ter fé, a gente está falando de acreditar em algo, de viver como se aquilo efetivamente fizesse parte da nossa vida, faz parte da nossa vida. Agora, para que nós possamos ter uma fé verdadeira, essa fé ela precisa ser raciocinada. E o Espiritismo, ele te traz uma compreensão mais ampla da vida. Veja, muitas vezes nós somos pegos de surpresa com uma notícia que é ruim. Uma pessoa, um ente muito querido, acabou adoecendo. E aí, então, fica todo mundo, ah, meu Deus, poxa vida, eu tenho fé de que a pessoa vai melhorar. Sim, nós precisamos acreditar na melhora. Mas o que nós estamos fazendo é o ideal, é o correto para que aquela pessoa melhore? Sabe, há necessidade de se trabalhar também para que aquilo aconteça. Mas, se de repente a gente pega, faz tudo aquilo que precisa e a pessoa não melhora, ela desencarna. Poxa vida, será que a minha fé foi em vão? Né? Sempre fica aquela dúvida. Muitas vezes também a gente ouve falar, ah, tenha fé no tempo de Deus. Eu fico um pouco perplexo com relação a isso. Porque o nosso tempo, ele de fato, ele não é absolutamente nada em relação ao tempo de Deus. Porém, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós estamos trabalhando, né? Jesus disse, ajuda-te e eu te ajudarei. Então o tempo de Deus, ele acontece quando nós realizamos as nossas tarefas, quando nós fazemos aquilo que é preciso ser feito para se atingir um objetivo, para se atingir uma meta. Né? E nós vamos trabalhar para que aquela situação se realize. Outra coisa também, outra fala que a gente ouve, né? Ah, Deus tem planos maiores. Deus tem planos diferentes, coisas grandiosas vão acontecer com você. Bem, quais são os planos de Deus? Se nós tivéssemos acesso aos planos de Deus, nossa, né? Nós somos tão pequenos, infinitamente pequenos, nós não temos condições de ter acesso aos planos de Deus. O que nos compete é aceitar. Quando Jesus nos disse a respeito do único mandamento, que ele falou, olha, ame a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, ele quis dizer que amar a Deus significa aceitar tudo aquilo que está nos acontecendo, porque tudo tem um propósito, o propósito do nosso progresso, o propósito da nossa melhora, do nosso desenvolvimento. Inclusive no Evangelho está até nós encontramos, né, que a melhor forma que existe para que possamos desenvolver a nossa inteligência são os problemas que nós temos. São as dificuldades que nós temos. Isso sim, isso faz com que a gente coloque a cabeça para pensar, faz com que nós nos movimentemos, busquemos aquilo que for preciso para que possamos sair daquela situação em que nós estamos. Agora, se nós tivermos uma fé que não é pautada na razão,
Vejamos o que vai acontecer. No caso de um ente querido que está doente, poxa vida, nós vamos alimentar uma esperança que não vai existir. É claro que nós sabemos que para Deus absolutamente nada é impossível, né? A pessoa, no último minuto, ela pode ter uma melhora e, de repente, ficar bem, não ter mais problema nenhum. Mas quando nós, não, eu tenho fé de que vai melhorar. Poxa, a pessoa está com um diagnóstico complicado, tem um problema sério, né? Sabe-se que realmente é algo que até agora a medicina não conseguiu encontrar uma cura, né? Isso tem muito a ver, inclusive, a cura com relação ao desenvolvimento moral. E aí, então, a pessoa ela vai gerando uma ansiedade. Isto não sabe, acreditar na melhora, ter fé na melhora. O que seria o ato de fé? Acreditar que nós estamos fazendo a nossa parte, que estamos fazendo tudo aquilo que é possível fazer, com todo o nosso esforço, e a partir daí é aceitar aquilo que Deus determina. Se melhorar, se piorar ou se desencarnar. Então isso sim, você está dentro de uma condição de realidade, né? Conforme nós dissemos agora, com relação aos planos de Deus, à grandiosidade, eu fico pensando muitas vezes, as pessoas elas ficam esperando que algo grandioso aconteça. Mas o que é grandioso? Será que a pessoa está apta, ela está preparada para assumir algo grandioso? Porque normalmente é aquela conotação da grandiosidade perante os homens. Ninguém pensa em ser grande perante si mesmo. Trabalhar com amor, fazer a sua parte, não importa se está sendo conhecido ou não, se está sendo uma pessoa famosa ou não. Isto é ser grande, é saber fazer o pequeno com amor, com carinho e com dedicação. Então, quando nós estamos aí trabalhando a questão da fé de uma maneira equivocada, nós acabamos gerando uma ansiedade dentro de nós e essa ansiedade acaba até nos fazendo mal. E quando aquilo não se realiza, não se concretiza, nós sofremos. Então fala, poxa vida, eu não tive fé. Não, a gente tem que ter fé sempre, mas fé naquilo que é o correto, da maneira correta. O Kardec, ele nos fala, até ele coloca assim, olha, eu estou lendo trechinho do Evangelho, tá? O item 3 do capítulo 19. Em uma concepção, considera-se fé a confiança que se tem no cumprimento de determinada coisa, na certeza de se atingir um objetivo. Ela proporciona um tipo de lucidez que faz antever, pelo pensamento, os fins que se tem em vista e os meios de atingi-lo. Então você tem a fé quando você sabe o que você quer, que o que você quer é possível, está ao seu alcance, né? E você sabe quais são os meios que você tem para você conseguir chegar lá. E é uma questão do quê? De trabalho, desenvolvimento interior, do esforço próprio para se atingir aquele objetivo. Vamos dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, eu tenho fé que este ano eu vou conseguir trocar de carro. Vamos colocar numa coisa material. Ah, que ótimo. Então a pessoa quer um carro 0 quilômetro. Tudo bem. Bom, mas a questão é que a pessoa ela não verifica as suas finanças, ela não controla as suas finanças, né? A pessoa ela simplesmente está gastando mais do que aquilo que está ganhando, não faz nenhum esforço para modificar o seu estilo de vida.
como é que ela vai fazer para trocar de carro? Se ela não trabalhar, se ela não se esforçar para fazer algo de diferente. Aí, podemos até ter uma outra situação. Hoje, com a facilidade de crédito que nós temos, né? Hoje é cartão para lá, cartão para cá, financiamentos e tudo mais. A pessoa vai lá e, sem fazer conta, ela pega e faz um financiamento de um carro. E depois também não consegue pagar o financiamento. Aí ela vai falar que Deus não gosta dela. Ela não teve fé suficiente. Eu pergunto, não teve fé suficiente ou não teve a organização suficiente para realizar aquele objetivo? A fé, ela está relacionada diretamente ao esforço próprio. E aí é onde Kardec fala, né, onde ele trabalha insistentemente na questão da fé raciocinada. E quando a gente trabalha o conhecimento interior com base no Espiritismo, né, o autoconhecimento, e nós estudamos a doutrina, e acima de estudar, a gente procura trabalhar, porque ler a doutrina, ter na ponta da língua, olha, porque isso, porque o camarada, eu vejo, eu ouço, fulano sabe muito, mas ele aplica. Adianta saber? Aplica. Muito pelo contrário, né? Os nossos amigos espirituais, através de diversas psicografias, nos trazem a notícia do quanto é comprometedor ter o conhecimento e não fazer nada com ele, não ser útil a ele. Isso é altamente problemático, não é? Então, trabalhar a questão do conhecimento, o que manda não é saber, é a sabedoria. A pessoa pode ter um parco conhecimento, mas ter muita sabedoria, porque nós sabemos que essa sabedoria, ela não vem de uma única encarnação. Ela vem do acúmulo de todas aquelas existências. Às vezes a pessoa não tem a formação nesta vida, mas ela traz por intuição aquilo que precisa ser feito. E ela consegue fazer e realizar grandes feitos. Mas esses grandes feitos é através do quê? É através do trabalho voluntário, através da ajuda das pessoas, é através da aceitação de todas as circunstâncias de vida que a pessoa tem. Então, eu acho interessante quando a gente vê, né, pessoas que falam, não, sabe muito, sabe, mas realmente estão com dificuldade de aplicar esse conhecimento. A fé, ela não vai ter resultado, porque a pessoa não está raciocinando em cima daquilo que ela está fazendo. Porque é preciso raciocinar, né? Aliás, uma frase que eu gosto muito, né, do Kardec, né, que diz assim: a fé raciocinada que se apoia nos fatos e na lógica não deixa nenhuma obscuridade. Então a gente está falando de quê? De coisas corretas, não é nada abstrato. É lógico, é concreto, é palpável, é acessível ao raciocínio, é acessível àquilo que a gente pode fazer, né? Não deixa nenhuma obscuridade. Cresce porque se tem a certeza, e somente estamos certos se compreendemos. É por isso que ela não se dobra, pois fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face em todas as épocas da humanidade. E ainda tem o complemento. É a este resultado que o Espiritismo conduz. Olha que coisa interessante. Está
no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então ele diz que esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim sobre a incredulidade todas as vezes em que não encontra oposição sistemática e interessada, porque muitas vezes, né, os interesses das pessoas, os interesses materiais, falam mais alto, e aí então o que acaba é se distorcendo, né? E é tão importante a coisa que ele diz assim também, né? Que as pessoas muitas vezes elas têm resistência naquilo que elas estão ouvindo, têm resistência naquilo que elas estão vendo. E ele diz assim, lê mais um trechinho, é pequenininho, tá? Que eu acho de fundamental importância. A resistência do incrédulo é preciso convir, cabe menos a ele do que a maneira que se lhe apresentam as coisas. Olha que coisa importante. É a forma de se transmitir. Tá? Muitas vezes fala, por isso que ele diz que a gente não pode impor nada, né? E aí ele diz assim, a fé precisa de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver. É preciso, antes de tudo, compreender. Por isso que não adianta saber. Você sabe, mas você sabe aquilo que você tem conhecimento, você aplica, você consegue encontrar uma aplicação prática na tua vida, você consegue verificar e entender que nós não somos nada, absolutamente nada, sem o outro, sem o próximo. Para tudo, para nascer nós precisamos de alguém, para viver nós precisamos de alguém, para morrer, para desencarnar nós precisamos de alguém. Ninguém faz absolutamente nada sozinho. Então é preciso efetivamente ter uma ideia, uma compreensão da vida de maneira adequada. E o Espiritismo, ele pode te trazer essa compreensão. O Espiritismo, ele chega e ele mostra, olha, você sabe de onde você veio. Nós sabemos que nós somos criados simples e ignorantes, que nós passamos por um processo evolutivo. Nós sabemos que esse processo evolutivo, como uma criança, aliás, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que nós estamos muito mais próximos do princípio do que o nosso fim, que é a condição de espírito já evoluído. Então, como crianças que nós ainda somos, nós ainda vamos cometer muitos erros. E estes erros vão precisar de uma correção. Eu gosto sempre de ilustrar da seguinte maneira. Se nós vemos uma criança em cima de uma mesa, pelo fato dela estar em cima da mesa já é perigoso. E com uma faca na mão, aí é mais perigoso ainda. Então qualquer pessoa de bom senso vai lá, vai pegar a criança, primeira coisa vai tirar a faca, vai tirá-la de cima da mesa. O que vai acontecer com a criança? Ela vai chorar, ela vai berrar, ela vai espernear. Por quê? Porque brincar em cima da mesa com a faca é gostoso. Para ela encontrou alguma razão para aquilo. Mas é correto, ela tem conhecimento, ela sabe lidar com aquilo. Se ela soubesse, ela não estaria brincando em cima de uma mesa com uma faca. O que ela poderia estar fazendo era manuseando a faca para uma alimentação ou qualquer coisa parecida, né? Então, para o adulto que vai lá e tira, sabe aquilo que está fazendo. A criança, ela está como? Ela está contrariada, ela não queria perder a brincadeira. E assim, muitas vezes, nós precisamos encarar a nossa vida, porque da mesma forma que a criança, nós também somos criança, muitas vezes aquilo que nós queremos não é aquilo que é o melhor para nós. E se nós não tivermos este entendimento que algo que nós desejamos não vai acontecer, a gente tenta. A primeira coisa que se faz isso não dá certo. Não, em primeiro lugar, não avalia se o que está fazendo vai chegar àquele objetivo. Vai conseguir
atingir, conseguir aquilo que ele está almejando. Então já é a primeira coisa, né? E aí, será que a pessoa está fazendo a coisa correta? Tá? E se chegar lá, o que vai fazer com aquilo? De repente a pessoa almeja uma tarefa, almeja um cargo e não tem possibilidade de executar. Vai acabar sendo pior. Então é preciso trabalhar o autoconhecimento, é preciso trabalhar uma mudança interior para que a gente possa fazer aquilo que é certo. E se você começa a ter uma vida pautada naquilo que o Espiritismo te traz, a gente começa a se questionar de uma maneira diferente e nós começamos a ter objetivos diferentes, a almejar coisas diferentes, a ter uma noção diferente de certo e de errado. Justamente para que, através deste certo e errado, desta noção correta, nós possamos fazer as nossas escolhas de uma maneira adequada. A escolha daquilo que é o certo, não aquilo que é o mais gostoso. Porque muitas vezes nós temos aí a vontade e nós traduzimos e nós mudamos essa vontade, nós fantasiamos, vestimos essa vontade de fé. Ah, eu tenho fé que aquela coisa aconteça. Mas espera aí, não é nem um pouco racional aquilo que a gente quer. Mas eu tenho fé, eu estou usando a fé. Eu estou usando todos os recursos que eu posso com a fé para atingir um objetivo. Eu até posso atingir aquele objetivo, enfrentando um monte de coisa, mas na hora que eu conseguir chegar lá, eu não vou saber fazer nada, não vou saber fazer um bom uso daquilo que eu conquistei. Então, veja o quanto é importante o conhecimento do Espiritismo. Tem uma frase que eu não me recordo quem é, está num calendário espírita, perdoe-me, eu não vou conseguir, eu lembro da frase, mas eu não consigo lembrar o autor, depois eu mando para você e a gente publica aí. Você acredita que alguém pode encontrar a felicidade admitindo-se infeliz? Se não me falha a memória, eu acho que é André Luiz que fala isso. Eu não tenho certeza. Eu tenho isso, mas se eu for procurar aqui no celular, eu vou sair da live. Mas, de qualquer maneira, poxa, né? Olha só que coisa interessante. Admitir a infelicidade para encontrar a felicidade. Mas por quê? O Espiritismo explica. Nós podemos estar passando por uma expiação. Nós não sabemos o nosso passado, graças a Deus. Né? Muita gente é louca para ir lá procurar terapia de vida passada, fazer regressão. E quando vai ver, de repente, descobre coisas complicadas. E descobre, inclusive, que aquele grande desafeto, o causador daquele desafeto, é ele mesmo. Né? Então, o Espiritismo ele nos mostra que tudo tem uma razão inteligente para todos os fatos da nossa vida. E aí a gente vai trabalhar para quê? Poxa vida, isso não vai mudar. Não adianta. É assim, esta é a minha circunstância de vida. Então eu vou trabalhar para que eu possa, através desta condição de vida que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, permitiu que eu vivesse, justamente para que eu possa melhorar. E aí a pessoa vai buscar o que ela passa a ser feliz, admitindo que aquela situação é aquilo que ela tem. E que não precisa ser diferente. Então, isto faz com que a gente tenha este entendimento e nós não vamos buscar facilidades através de uma fé em algo que não vai existir. Ou até mesmo podemos até trabalhar para conseguir, mas a gente foge do planejamento reencarnatório e depois na próxima vem com um problema maior ainda e totalmente cerceado. A fé, ela evita, né, a fé raciocinada evita
que a gente fixe objetivos que não vão se realizar de maneira nenhuma. Uma vez eu usei um exemplo que o nosso querido Marcos Mioto, lá do NEND, né, comentou, ele sempre comenta isso daí comigo, que é a mesma coisa que a pessoa fala, bom, eu quero ir para o Rio de Janeiro, né, mas em vez de ele pegar a rodovia Dutra, ele vai pegar Regis Bittencourt e vai para o sentido oposto. Olha, mas você não vai parar no Rio de Janeiro por aí. Você pode dar a volta ao mundo para conseguir chegar. Num dia você vai chegar. Mas esse caminho direto não vai. Você tem que ir para o outro lado. Ah, mas eu tenho fé que eu vou chegar lá. Tudo bem. Até tem. Você pode ter a fé. Mas se você não tiver bom senso, não raciocinar em cima daquilo que você está fazendo, se você não avaliar a circunstância de vida que você tem, acaba ficando tudo complicado. E aí, então, é onde o Espiritismo nos traz, né, a importância de nós começarmos a trabalhar a compreensão da nossa vida de uma maneira diferente, para que a gente consiga fazer dela aquilo que verdadeiramente nós precisamos fazer para o nosso progresso espiritual. Provavelmente, eu diria que num planeta de provas e expiações, nós estamos, eu diria assim, que numa condição onde a grande maioria vive em sofrimento e vive contrariado. Entende? Então, se a gente não se propuser a viver contrariado em muitas circunstâncias e com aquela contrariedade a gente trabalhar o nosso progresso, com absoluta certeza nós vamos ter sérios problemas e vamos viver num índice de insatisfação frequente por conta das frustrações que nós teremos. Porque eu quero, mas... Né? Inclusive tem até uma questão. A fé, ela tem a questão da vontade. Né? E Kardec coloca aqui também, num trechinho, uma coisa bem interessante, que ele fala, o poder da fé recebe aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modificando as suas qualidades e lhe dando uma impulsão, por assim dizer, irresistível. É por isso que, juntando-se a um grande poder fluídico normal, uma fé ardente pode se operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem. Esses fenômenos estranhos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios, que entretanto não passam de consequências de uma lei natural. Olha que coisa interessante. Né? Então, quando a gente trabalha diretamente na ação da vontade, né? O homem que tem fé, ele tem a vontade de querer aquilo que é o certo, de querer aquilo que é o correto. Então, através da vontade, ele vai realizar. Até ele diz aqui assim também, o homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empreitada triunfa se tiver fé, pois ele sente que pode e deve conseguir, e esta certeza lhe dá uma força imensa. Mas aqui ele já falou, né, que ele vai conseguir porque ele conhece os meios. Ele sabe que para ele poder atingir aquele objetivo, ele sabe aquilo que ele tem em mãos, ele sabe aonde ele quer chegar, ele sabe aquilo que ele quer fazer, como aquilo vai ser útil e quais são todos os meios. A gente não vai conseguir trabalhar em nada para ter qualquer tipo de resultado, né? Nós não vamos conseguir atingir nenhum tipo de resultado se a gente não tiver um trabalho importante, um trabalho consistente, entendendo o nosso tamanho e fazendo
tudo aquilo que a gente pode fazer conforme a razão. De outra forma, fica completamente difícil. Kardec ele nos diz: nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Então o progresso ele depende diretamente de como nós lidamos com a vida, do quanto nós vamos trabalhar o nosso processo de desmaterialização. Porque à medida que o espírito vai evoluindo, a matéria vai ficando cada vez mais sutil, cada vez mais sutil. Né? E para a gente conseguir chegar à condição de espírito feliz, nós precisamos passar por esses momentos aqui na Terra. Nós precisamos aprender a amar incondicionalmente, aprender a fazer tudo aquilo que Jesus veio e nos orientou a fazer. Para finalizar, como eu sempre gosto de comentar, praticando aquela máxima, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós não somos nada sem o próximo, nós precisamos do próximo. E todos nós precisamos de Deus. Nós não somos absolutamente nada sem Deus. Então, quando a gente entende que a vida não começa no berço, ela já existia, que a vida não vai terminar no túmulo, que ela vai dar continuidade, que quando a gente chega, nós trazemos uma bagagem, e quando nós formos embora, esta bagagem ela estará aumentada quando a gente partir da vida material, quando nós passamos a ter consciência de que o nosso objetivo é chegar à condição de um espírito evoluído, nós vamos começar a perceber o que é que nós estamos fazendo com aquilo que nós fomos presenteados pela vida material. Nós estamos trabalhando? Será que aquele momento de contrariedade a gente passa a perceber de uma forma diferente, a gente passa a viver de maneira diferente, a gente passa a viver melhor, fazendo coisas melhores e diferentes. Então o Espiritismo ele pode proporcionar uma condição completamente diferente para a nossa vida. E principalmente pela fé, porque nós não conseguimos viver sem fé. Viver sem a certeza de que nós vamos atingir um objetivo. Então eu posso ter fé de que eu vou chegar no final do meu dia com todas as minhas tarefas realizadas. Mas eu sei o que eu quero, eu fiz uma relação das coisas que eu preciso fazer, eu sei quais são os caminhos que eu vou precisar percorrer. E aí então a gente vai chegar lá. Eu tenho fé por quê? Porque eu acredito em primeiro lugar em Deus, no meu esforço, naquilo que é palpável, naquilo que é possível. Não importa a distância, se a gente sabe que a gente está trabalhando para chegar lá, nós vamos chegar. Mas nós precisamos ter em mente que o objetivo deve ser correto. E aí, conforme a gente iniciou, se a gente acreditar que as coisas darão certo, elas darão. Isso se chama fé. Mas há controvérsias. Precisa saber se é naquilo que a gente está acreditando. Precisamos saber se aquilo que nós estamos querendo é o melhor, é o correto, é aquilo que verdadeiramente vai ajudar ao nosso desenvolvimento espiritual e não desenvolvimento material. E principalmente, eu vou conseguir me tornar uma pessoa que sabe praticar a lei do amor na sua plenitude. Está um pouquinho longe, né? Mas com certeza todos nós um dia vamos chegar lá. Esse é o recado, Eti. Muito bom. Muito Eu obrigado. falo que estudar a doutrina nos abre, né, essas portas aí do conhecimento, faz a gente enxergar aquelas respostas que a gente tanto busca e é óbvio que muitas vezes você não enxerga, né? Eu falo que a fé, né, a proposta do Espiritismo nos dá a certeza de que nós não estamos dando um salto no escuro, né, Wilson? Exatamente. Tampouco fazendo as coisas automaticamente.
E não basta Hum. apenas nós fazermos as preces, né? E, eu tenho fé e Deus vai me dar. Eu estou preparado para aquilo? Aquilo realmente é meu merecimento ter aquilo naquele momento? De repente, não. De repente, eu não estou ainda neste estágio, neste processo. E a gente não entende, culpa Deus, né? A gente só quer, quer, quer. Mas o que que nós estamos fazendo para que o quadro se reverta, né? É o que você disse, um cargo, Exatamente. por exemplo. Por que que aquela pessoa que está menos tempo na empresa conseguiu um cargo melhor que o meu, que estou há 20 anos? Por que será? Porque aquela pessoa, Exatamente. certo, se preparou intelectualmente, correu atrás. Então, se você fica ali de bracinhos cruzados, você não chega a lugar O que, algum. o que infelizmente é muito comum, não é? O que A gente vê as acontece? pessoas que querem, né, que estão ali de braço cruzado e não faz nada, né? Elas ficam Eu gosto de presas, falar, né? né? Fica presa, É, exato. ficam Se nós não presas. nos ajudarmos, nós não teremos a ajuda de ninguém, né? E aí Correto. é o esforço próprio, né? É É bem isso o daí mesmo. esforço próprio, porque daí só Deus vai adiantar, né? Uhum, exatamente. Wilson, antes de pedir para você encerrar, eu agradeço muito o tema de hoje, muito bom. A cada momento que a gente ouve e ouve sobre a fé raciocinada, a gente tem uma ótica diferente. Graças a Deus, porque estamos num processo constante de evolução. Então, eu lhe agradeço muitíssimo. E antes de lhe passar a palavra, eu quero só fazer a chamada da live de amanhã, que é com o nosso querido Luiz Palhares. O Luiz ele vai falar sobre aquele que me segue não andará em trevas. Um tema muito bom também. Muito bom, Amanhã, exatamente. pelo Instagram, às 20 horas, e eu convido a todos vocês. Wilson, por favor, faça a prece de encerramento e muito obrigada. Sim. Eu é que agradeço, Edi, mais uma vez. Espero ter podido colaborar, né? Espero Com que a gente certeza. tenha E possibilidade. queremos você lá na Fraterna, hein? Se Deus quiser. Tá bom, estaremos lá, tá? Então, mais uma vez, vamos buscando a conexão com o nosso mundo espiritual, com nossos mentores, aproveitando esses momentos de elevação e principalmente este momento de tecnologia, onde cada um dentro da sua casa, fazendo com que o campo de ação possa se tornar ainda maior. E vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, para agradecermos mais uma vez. Agradecermos pela oportunidade bendita da vida, pela oportunidade bendita do trabalho que todos nós temos a possibilidade de realizar. Agradecer por todas as nossas circunstâncias de vida, pela família, por todos os nossos entes, aqueles que já partiram para o plano espiritual. E pedimos, Pai bondoso, Pai misericordioso, neste momento da pandemia, neste momento de profunda reflexão que está modificando o nosso planeta. Olhe por todos nós, Senhor, a fim de que cada um possa utilizar os teus princípios, os teus ensinamentos, para que possamos tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas, sempre da maneira mais correta possível. Abençoe e ampara todos aqueles que precisam, Senhor. Aqueles nossos irmãos que ainda precisam de bastante esclarecimento, estejam num plano material ou no plano espiritual, que as tuas bênçãos se façam, Senhor, em todos os lugares. E agradecemos mais uma vez por esta oportunidade, oportunidade de trabalho, e que estejamos em breve novamente juntos. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Eu é que Wilson. Obrigada a todos agradeço. pela participação. Tchau. Um beijo a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.